Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um encontro. Na última aula, eu disponibilizei para vocês um vídeo sobre a origem dos humanos. Nós vimos, então, que existem teorias criacionistas, assim como teorias, então, científicas, como, por exemplo, a do evolucionismo proposta por Charles Darwin, na qual o ser humano teria surgido de um ancestral em comum com o macaco e passado por um processo de hominização, ou seja, diversas transformações genéticas. Nós também vimos que esses primeiros grupos humanos, além de viverem agrupados para compartilharem suas experiências, o que possibilitou o surgimento da cultura, nós vimos também que eles precisavam andar muito para sobreviver, porque era justamente da natureza que eles extraíam todos os seus alimentos. Coletavam frutos, vegetais, caçavam. Então, quando um lugar não oferecia alimento para eles, eles acabavam se deslocando, andando bastante até chegar a um outro lugar que tivesse, então, as condições necessárias para a sobrevivência. Por isso, eles eram nômades. No entanto, com o passar do tempo, eles acabaram, conforme eles se tornaram eretos, puderam então observar melhor o ambiente ao seu redor, eles também acabaram dominando o fogo. Eles puderam ter uma maior observação do espaço ao seu redor, da natureza. E aí eles perceberam, a princípio, que existia o fogo. No entanto, o fogo era algo eventual, do acaso, que às vezes aparecia por meio de queimadas naturais, por meio de raio, quando aquecia algum lugar. Ou seja, quando a gente fala do fogo, o fogo, a princípio, era espontâneo, não aparecia conforme a vontade do ser humano. O homem não sabia como dominá-lo. Ele vinha do acaso, algo proveniente, então, da vontade, que dependia da vontade da natureza, de algum episódio casual. No entanto, a partir do momento em que eles puderam observar melhor o seu espaço, eles aprenderam a alimentar o fogo por mais tempo, por meio do vento e por meio do sopro. Assim, eles conseguiam manter a chama por um pouco mais tempo acesa. No entanto, depois de muito tempo, muitas observações e muitas tentativas, eles aprenderam como produzir o fogo. E isso foi extremamente importante. Eles aprenderam que dois objetos em atrito geravam calor. Portanto, o fogo, ele acontecia por meio de objetos que estavam em alta temperatura. E nesse sentido, eles começaram a atritar duas pedras ou até mesmo dois gravetos, né, pedaços de madeira, gerando calor, o que foi extremamente importante. A produção do fogo foi essencial. A partir do momento em que o homem descobre o fogo e passa a dominá-lo, isso gera mudanças significativas no modo de vida. A partir do momento em que é descoberto o fogo, os homens, então, eles podem, nesse momento, viver de uma outra forma. Nós podemos dizer que o fogo foi uma das maiores descobertas da humanidade. Isso porque, quando nós falamos do fogo, ele mudou completamente o modo de vida das pessoas, já que, a partir dele, os homens puderam utilizar o fogo, não só para se aquecer, quanto para iluminar os lugares, mas também como uma forma de defesa. Isso mesmo. A partir do momento que eles usavam o fogo, a luz acabava afastando os seus predadores. Um outro fator importante e fundamental que acabou contribuindo para o modo de vida, para a mudança no modo de vida das pessoas, foi também a questão do alimento. Com o fogo, eles puderam cozinhar os alimentos, ou até mesmo assá-los. E isso foi essencial para melhorar o aparelho digestivo, para poder contribuir para a diminuição do maxilar, já que eles podiam comer alimentos mais macios. Além disso, tinha o fato também de que com esses alimentos
cozidos, eles evitavam uma série de doenças, de germes que eram obtidos com os alimentos in natura, né? E até mesmo puderam comer alguns alimentos que antes eles não podiam comer cru. Então, foi essencial para a mudança de vida do ser humano a descoberta do fogo. E então, a partir desse momento, depois que eles descobriram o fogo, as observações não cessaram. Pelo contrário, eles continuaram podendo observar mais e mais o ambiente ao seu redor. Eles perceberam que quando uma semente caía, ela germinava e acabava dando origem a uma planta igual à semente que caiu. Então, nesse sentido, eles começaram a melhorar a sua observação e esse processo que era feito espontaneamente passou a ser feito de forma intencional. Então, eles passaram a plantar algumas sementes para que elas pudessem germinar e dessem origens a outras plantas. Ou seja, eles aprenderam a plantar. A partir do momento que eles aprenderam a plantar, isso foi extremamente importante, porque foi quando eles puderam praticar a agricultura. Além disso, eles puderam se fixar em um lugar, porque eles não tinham mais a necessidade de sair de um lugar para o outro em busca de alimento. Eles continuavam fazendo a coleta de frutos e até mesmo a caça. Só que a caça era uma atividade perigosa, já que eles caçavam animais selvagens. Então, eles acabaram continuando com essas atividades, mas de forma menos intensa, porque agora eles aprenderam a plantar. Então, eles não precisavam mais sair de um lugar para o outro, eles puderam se fixar. E aí, a gente pode dizer que o plantio possibilitou a sedentarização. Esses grupos humanos se tornaram sedentários. Muitas vezes, eles acabaram se organizando em aldeias. Além disso, esses grupos também puderam, a partir do momento em que praticavam o plantio, eles tinham a necessidade de armazenar esses alimentos. E aí, por isso, eles começaram a fabricar utensílios de cerâmica, que foram importantes para poder guardar esses alimentos. No entanto, a cerâmica é algo frágil. Então, eles conseguiam usar a cerâmica nesse momento justamente pelo fato deles serem sedentários. Eles não se deslocavam tanto, então não tinha tanto perigo assim dos utensílios quebrarem. Outro ponto é que nesse período, assim como eles observaram e perceberam que podiam plantar, eles também, por meio da observação, passaram a domesticar os animais. Eles perceberam que se eles criassem os animais, a partir do cruzamento deles, haveriam novos filhotes e eles poderiam extrair alimentos desses animais. E então, foi assim, foi nesse momento em que tanto a agricultura, o plantio e a domesticação de animais passaram a ser praticadas. Nessa época, eles também acabaram utilizando novos instrumentos. Além dos instrumentos feitos de ossos e madeiras, eles também passaram a utilizar as pedras polidas, que eram mais pontiagudas. Portanto, nós costumamos dividir esses momentos na história, né, em que antecedem ao surgimento da escrita, em duas fases: o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico, como o próprio nome diz, paleo vem de antigo, lítico vem de pedra. Então, paleolítico seria o período da pedra antiga, quando esses grupos humanos utilizavam a pedra lascada. Foi nesse momento que eles acabaram, então, dominando o fogo. Eles puderam descobri-lo e aprenderam como produzi-lo. Também eles viviam da caça e da coleta de frutos de vegetais e eram nômades.
O período em que eles passaram a utilizar uma nova pedra como instrumento, a pedra polida, e eles passaram a plantar, domesticar os animais e se tornarem sedentários, nós chamamos de neolítico. Neo vem de novo e lítico vem de pedra. Então, uma nova pedra, já que o modo de vida acabou passando por algumas mudanças. Além disso, vale lembrar também que, com a descoberta do fogo, mais tarde eles descobriram técnicas de fundição de metais, e isso possibilitou um novo período que ficou conhecido como a Idade dos Metais. Com o passar do tempo, com a sociedade se tornando mais complexas, aos poucos eles acabaram tendo que desenvolver a escrita. Bom, pessoal, então nós vimos um pouquinho de como que era o modo de vida desses grupos humanos, como que eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Agora nós vamos realizar as atividades encaminhadas a vocês e qualquer dúvida me coloco à disposição. Bons estudos!